Já, já está aberto, pode começar. Alô? Então vamos começar. Primeiro, né, gente, dar as boas-vindas a todos a mais um webinar promovido pela BTO. Eu acho esse assunto extremamente interessante, né, que é o aproveitamento de órgãos doados, porque a gente trabalha muito a doação, né, Walter? E é um grande desestímulo, uma dificuldade, né, para a gente enxergar que, poxa, aquele esforço que todo mundo fez em manutenção, entrevista familiar, que a família fez em autorizar a doação, às vezes a gente não consegue converter aquilo em transplante. Aí eu aproveitei hoje, estava olhando uns dados americanos também, que mostra lá a mesma dificuldade, né? Eu vi um relatório deles estimando em 57% de descarte de rim captado de doador de critério expandido. E a gente tem muito critério expandido no Brasil, né? Aquele doador jovem, sem comorbidade, bem mantido, né? Lá de quando a gente começou, ele praticamente não existe mais em lugar nenhum do mundo, né? Então a gente tem que se reinventar. E aí, por isso, a gente está promovendo esse encontro aqui hoje para discutir, porque eu acho que todo mundo precisa pensar nesse assunto, não só quem trabalha com transplante, mas também quem trabalha com doação, né? O que a gente pode fazer para melhorar a taxa de aproveitamento? E aí, estamos aqui hoje com o Dr. Joel, que é o coordenador da Central de Transplante de Santa Catarina, que acabou de fazer uma tese de doutorado sobre esse tema que eu acho maravilhoso. E o Dr. Walter, que é o nosso exemplo de um cirurgião, de um médico transplantador com excelente taxa de aproveitamento de critério expandido, que, Walter, você é um ícone para as doações. Quando a gente tem uma doação de critério expandido, a gente fala, oferta para o Dr. Walter. Se ele não aceitar, ninguém mais aceita. Então, é o lema hoje no país. Então, a gente tem que te agradecer muito, Walter, pelo seu empenho, pela sua dedicação e nos ajudar no Sistema Nacional de Transplantes a impulsionar mesmo, né, a doação, atender a demanda do nosso país. O Walter faz uma tutoria em Santarém, quer dizer, o tanto que ele trabalha e anda por esse país. Eu vou lembrar aqui rapidamente, né, que quando eu comecei a trabalhar com doação, não sei se vocês se lembram, você, Joel e Eliana tiveram aqui no Distrito Federal e me ajudaram a ter um norte, né? Como é que a gente trabalha esse programa de doação? Então, eu sou muito grata a vocês por isso. E, Passa o tempo. Passa o tempo, né, Walter? Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria, então, de chamar o Dr. Joel para fazer a apresentação inicial. Muito obrigado, Daniela, obrigado, Walter, obrigado à BTO pela oportunidade de participar desse webinar. Os dados que eu vou mostrar para vocês, como a Daniela já disse, são frutos de uma tese de doutorado, uma tese que foi defendida no final de março do ano passado, mas que sempre que eu olho para ela, eu descubro algo mais que ela pode trazer e ajudar. E antes de começar a apresentar os dados e a tese, queria dizer que não é uma, como eu posso colocar isso bem? Isso não é uma verdade estabelecida, isso é são informações que se traz a partir de um método que eu vou explicar melhor e que talvez seja um bom convite a uma reflexão do que a gente tem que fazer daqui para frente para tentar corrigir um pouco os rumos do aproveitamento de órgãos. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Bom, um outro agradecimento que eu tenho que fazer é a equipe que organizou o webinar, pois encontrou uma foto minha que eu não tinha mais, uma foto sem barba e de muito tempo atrás, deve ser do tempo que eu era coordenador do departamento de doação ou de coordenação de transplantes da BTO. Então, a tese foi focada na questão do transplante renal. Eu pretendia trabalhar outros órgãos, mas como é uma tese, ela tem que encerrar. Foi essa a ideia. Opa, deixa eu ver só uma coisa aqui. Essa é a capa. O meu orientador foi o professor Kleber Fossati Figueiredo, do Instituto COPEAD da UFRJ, onde eu fiz o meu doutoramento. Todos vocês conhecem a realidade brasileira. Já há alguns anos, desde 2016, vários estados brasileiros têm atingido
próximo de 30 doadores por milhão de população, aqui no caso é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Ceará. Além do sucesso na doação, esses 4 estados que aproxima dos índices espanhóis de então, esses 4 estados têm em comum que o aproveitamento dos órgãos difere de um para o outro, mas especialmente naqueles onde a doação é melhor, o aproveitamento começa a cair. Santa Catarina, há bastante tempo, tem sido reputada como um modelo de sucesso na busca de doadores. Eu, quando fui ao Rio de Janeiro, fui interessado em desenvolver algum estudo que mostrasse a eficiência do modelo espanhol no Brasil, baseado na nossa experiência, e fui convencido, através dos meses, pelo meu orientador, a buscar um outro tema. E o tema que eu escolhi, depois de olhar muito os nossos dados, foi um tema que justamente explorasse isso aqui. As barras em azul que vocês estão vendo, elas representam o número de doadores efetivos de Santa Catarina. E cada doador efetivo, claro, como todos sabem, tem 2 rins. A linha em amarelo ou dourado, ela representa o número de transplantes de rins feitos. Então, em média, de 2015 a 2019, os anos estudados para se analisar com dados secundários da BTO, o aproveitamento no Brasil, nós tivemos sempre, com exceção de 2015, menos da metade dos transplantes que nós poderíamos ter. Ou seja, o nosso aproveitamento é menos de 50% dos rins. Pois migramos para 45% e, mais recentemente, com a pandemia, ficamos entre 35% e 38% de aproveitamento dos rins transplantados. Ou seja, dos rins doados. De cada 100 rins doados, entre 35 e 38 pós-pandemia foram implantados, e antes disso, como vocês podem ver, menos da metade dos rins eram implantados. E foi esse fenômeno que eu fui estudar, quer dizer, por que o nosso aproveitamento ele não é bom e como seria a análise desse aproveitamento nos outros estados, mas não buscando os dados quanti que estão mostrados aqui, e sim os dados quali. Nós sabemos que existem várias publicações endereçadas à questão de identificação do potencial doador, avaliação e validação do potencial doador, inclusive na literatura brasileira. Manutenção do potencial doador é uma área que nós somos destaque mundial, diagnóstico de morte cefálica também, entrevista familiar do mesmo modo, mas aproveitamento é um tema negligenciado, é um tema de muito pouca análise inicial. O objetivo geral, então, era levantar os diagnósticos e propor medidas gerenciais que ajudassem a aproveitar os rins doados para transplante no Brasil. E com vários objetivos específicos, através de caracterização do tema na literatura, através desse estudo qualitativo exploratório, né? O quantitativo te diz como estamos, o qualitativo te diz por que estamos, né? São análises diferentes e em medicina nós somos pouco afeitos aos estudos qualitativos. Para mim foi um grande desafio e foi muito bom poder trabalhar. Também estimar a análise de dados secundários do aproveitamento de rins no Brasil, que eu mostro depois para vocês, e propor essa análise de dados. O referencial teórico, então, nós pesquisamos em 3 momentos diferentes toda a literatura publicada acerca de aproveitamento. Aproveitamento de órgãos para transplante, encontramos 19 artigos. Aproveitamento de rins para transplante, 39 artigos, né? Quer dizer, nos órgãos entrariam todos os outros enxertos, fígado, pulmão, coração. E, partindo desses 39 encontrados nas revisões, buscamos outras 119 referências acerca um total de 119 referências acerca do tema, fazendo um desdobramento e uma leitura das referências que estavam nos artigos originalmente encontrados. Justamente pela escassez de literatura, foi proposta e realizada um método, foi proposto e realizado um método chamado painel de especialistas.
O painel de especialistas foi constituído de 12 entrevistas com 13 profissionais de larga experiência no processo de doação e transplantes de rins no Brasil, na Argentina, na Espanha e nos Estados Unidos. Então, basicamente, conversas com esses profissionais. Eram 11 médicos, nefrologistas, sanitaristas, anestesistas e cirurgiões, e um cirurgião do aparelho digestivo, e um enfermeiro com carreira em doação e transplantes, e um matemático inserido numa organização de procura e distribuição de órgãos, que é o UNOS americano, né? Junto com o Chief Medical Officer do UNOS, veio um pesquisador líder, que é um matemático do UNOS. E eles tinham formações variadas, mas a maior parte deles são doutores com larga experiência na área, e 4 deles fizeram parte, ou fazem parte, de organizações nacionais de distribuição de órgãos. A partir dessas entrevistas, que foram extensas, por volta de mais de 1 hora com cada um desses entrevistados, com perguntas muito abertas, deixando eles à vontade, pois nós elencamos várias questões que seriam relevantes para serem levadas para a nossa pesquisa de campo. Então, os painelistas levantaram questões de comunicação no processo, de diálogo entre as centrais e os transplantadores, sistemas de informação utilizados, a questão de controle e avaliação de resultados de doação e transplante, indicadores de doação e transplante e tudo mais. E isso foi a base de um roteiro de 24 perguntas que foram, então, levadas para a entrevista seguinte, com 10 das centrais onde se faz o maior volume de transplantes renais no Brasil, e os 10 serviços equivalentes a cada uma dessas centrais que são líderes no seu estado. Um desses estados teve 2 serviços entrevistados por uma questão de orientação em relação ao número de transplantes. Basicamente, esse conjunto ele perfaz 90% dos transplantes renais do Brasil, ou seja, a atividade é altamente concentrada. Em 10 unidades da federação, a gente faz 90% dos transplantes, e nas outras 17, pois faz o restante. A partir dessas entrevistas feitas com transplantadores e com coordenadores de transplante, nós fomos criando diversas dimensões que foram sendo analisadas, cada dimensão equivalia a uma pergunta, e isso foi sendo compilado como está exemplificado aqui. Por exemplo, a dimensão avaliação e aproveitamento, a avaliação do aproveitamento e indicadores, ela fazia as seguintes perguntas: como você avalia o aproveitamento de rins doados para transplante do seu estado? Quais indicadores você utiliza? Os resultados dos transplantes no seu estado são públicos e controlados, né? Então, tivemos várias respostas, eu vou aqui citar algumas delas, né? EC é coordenador, ET é transplantador, EC2 respondeu. Aqui, os profissionais do centro de transplante são extremamente conservadores, são do tempo do órgão ideal, e os nossos doadores têm características de critério expandido. Temos uns 65% de aproveitamento. Ainda não utilizamos indicadores, quer dizer, fala de percentual, mas não fala de utilizar indicadores. Considero a iniciativa de resultados públicos e controlados um sonho de consumo. Então, para esse entrevistado, resultados públicos e controlados, por exemplo, seria um sonho de consumo. O coordenador 3 diz: cenário classificado como regular para bom, mudando para melhor, no limite inferior do bom, sem indicadores. Sobrevida deveria ser publicada para cada órgão transplantado, aqui ou fora, ou seja, no estado ou fora do estado. O coordenador 4 diz: nosso aproveitamento não é bom e exportamos muito. Equipes muito seletivas, com aproveitamento por volta de 50%. Não utilizamos indicadores. E o transplantador 5 diz: vivemos um grande desafio, volumosa doação de órgãos e lista pequena.
Não há qualquer métrica em uso. Julgo fundamental, essencial e obrigatório a publicação dos resultados dos transplantes. Só assim podemos avançar. Já o transplantador 10 diz: o aproveitamento é bom, não é ótimo nem ruim. Não temos indicadores. Publicar resultados é um perigo. É o que se discute nos Estados Unidos. Se publicar, deve piorar o aproveitamento. Faremos 10 ao invés de 100, mas todos muito bem feitos. E a coordenador 11 diz: estimo aproveitamento de 70%. Pode melhorar muito, sem indicadores. Dá até vergonha. Precisamos conhecer o que fazemos melhor. Aqui tem um misto de informações, mas essas informações foram todas compiladas para ver quais eram os discursos preponderantes e essas informações foram analisadas e catalogadas segundo a metodologia de Bardan. Basicamente, apontando para vocês alguma coisa em relação a resultados e discussões da tese, se a gente pega a literatura, existem vários estudos mundo afora, o aproveitamento ele se encontra de rins entre 74% e 94% nas regiões distintas. Nos Estados Unidos há uma tendência à redução do aproveitamento na linha do tempo, marcadamente nas últimas décadas. As taxas do RBT, que são parte dos dados de literatura, oscilaram entre 77% e 69%. Em relação aos indicadores, existem 3 publicações mais consistentes, né? Mas eles não são utilizados e nem disponíveis em qualquer fonte de resultados de transplantes no Brasil, nem em órgãos oficiais, nem em sociedades de especialistas, o aproveitamento, enquanto o sistema espanhol publica relatórios de aproveitamento intitulados Efetividade de Doação, e essas publicações, o aproveitamento aparece relacionado a inúmeras variáveis e expressos em uma série histórica que mostra o comportamento. E nos Estados Unidos, o UNOS avalia mensalmente os relatórios do SRTR através de uma calculadora de rendimento, que é a Yield Calculator, ou seja, calculadora de rendimento. E ela mostra o percentual de aproveitamento de cada OPO. Então, as OPOs são estimuladas a buscar mais doações, mas também são muito estimuladas a buscar um aproveitamento melhor do que é feito. Há quase uma década e meia, reguladores do sistema americano controlam os resultados dos transplantes, sobrevida de enxerto de paciente, e isso está muito bem descrito na literatura, e isso é parte de um sistema de qualidade direcionado a monitorar e aperfeiçoar os centros de transplantes. Existe controvérsia na literatura se seria positivo ou não. Parece ser um modulador inibitório do aproveitamento, quer dizer, quando você é monitorado nos seus resultados, você arrisca menos porque pode comprometer os seus resultados, e lá, com a questão da accountability, ou seja, da imputabilidade, as equipes podem perder, inclusive, a licença para transplantar se elas não têm um resultado dentro da média esperada. No painel de especialistas, um profissional americano de bastante destaque afirmou que jamais abriria mão de resultados públicos incontrolados. No entanto, ele considera a imputabilidade uma prática que deve ser revista por inibir a utilização de rins. Então, ele não abriria mão dos resultados, mas ele acha que a imputabilidade é questionável em relação aos resultados. E, principalmente, houve uma crítica em relação às estreitas faixas de variação que poderiam prejudicar determinadas equipes. E um painelista brasileiro falou algo bastante contundente: eu era um jovem legal e agora sou um velho chato, porque a gente continua a fazer transplante sem saber os resultados, sem saber desfecho, sem analisar a qualidade do procedimento. E logo depois, na mesma entrevista, ele retornou ao tema e disse: pior que não saber o resultado é ter o resultado e não saber como analisá-lo. Bom, à luz dos dados que eu recolhi, olhando cada uma das respostas de todas as entrevistas feitas e sistematicamente reunidas, a gente pode concluir o seguinte: atualmente no Brasil não se usa nenhum tipo de indicador de aproveitamento de rins para transplante e não são mensurados os resultados dos transplantes. Ou seja, os transplantes ocorrem, a gente sabe, mas a gente não sabe exatamente que resultado cada uma das equipes tem. Os fatores mais citados como moduladores do aproveitamento pelos entrevistados são manutenção do potencial doador, tempo de isquemia fria e logística.
Há pouco ou nenhum diálogo entre coordenadores de transplantes e transplantadores quando ocorre a oferta de um rim para transplante. Ou seja, a regra nas centrais estaduais é oferecer o órgão e não fazer nenhum tipo de comentário adicional ou oferecer informação adicional que ajude o transplantador a decidir pelo aceite do órgão ou não. São como se fossem práticas separadas, ou seja, um oferece e ao outro cabe aceitar sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de acordo entre eles. Alguns aspectos do processo de comunicação apresentam fragilidades, o que mais deixou impressionado americanos e espanhóis foi a utilização indiscriminada de WhatsApp entre equipes de coordenação e os hospitais geradores e doadores, e entre as centrais de transplantes e os transplantadores. Quer dizer, isso não é bem visto em nenhum lugar do mundo, e vários brasileiros também criticaram isso. E aí entra a questão de que nós não temos, na questão da doação, um software dedicado. As equipes dedicadas ao uso sistemático de rins de doadores de critério expandido são raras. Basicamente, na pesquisa, foram citadas cinco equipes para um país inteiro, né? Quer dizer, é um número bastante pequeno, é um número inferior a 3% das equipes do país. Há um consenso em adotar histórico de ofertas, aceites e negativas para moldar futuras disponibilizações. Isso aqui significa o seguinte: especialmente nos Estados Unidos, se uma equipe tem por padrão não aceitar determinado tipo de enxerto, ela passa a assumir que não vai aceitar aquele tipo de enxerto. E aí ela não entra nessas distribuições. Muitas vezes no Brasil, as centrais ficam horas e horas oferecendo órgãos que elas sabem que não vão ser aceitos, e quando eles são aceitos, o tempo de isquemia já se alargou demais. Embora muitos recomendem, programas de educação e treinamento dirigidos à melhoria de aproveitamento no âmbito do Sistema Nacional de Transplante são raros. Eu diria para vocês que tem uma iniciativa dedicada e duas outras periféricas. São temas eventualmente tocados em reuniões de Câmara Técnica, mas nada sistemático para se melhorar o aproveitamento dos órgãos. Não se observa como regra no universo estudado atividades de avaliação de aceites e recusas para ofertas recebidas, né? O Instituto do Rim norte-americano, pois ele tem toda uma recomendação acerca da análise posterior de aceites e recusas no sentido de melhorar o processo. E no Brasil, essas causas de aceite ou não, pois elas são muito mal conhecidas e genéricas. E o mesmo termo, condições do doador, serve para aceitar um enxerto ou para negar um enxerto. Isso é extremamente comum. E mais surpreendente são vários relatos de que as mesmas centrais oferecendo para as mesmas equipes doadores do mesmo perfil, tem dias que eles são aceitos, tem dias que eles não são aceitos, ou seja, existe uma variação muito grande em relação ao aceite desses órgãos, né? De acordo com a amostra estudada, as ofertas de enxertos renais no Brasil são feitas aos profissionais mais experientes, isso é um ponto muito positivo. Todas as 10 centrais estaduais disseram que jamais oferecem para residentes, elas oferecem para os staffs das equipes de transplante, e algumas equipes de transplantes relataram também que existe um mecanismo no qual todos podem aceitar, mas só o chefe nega, ou seja, uma não aceitação de enxerto passaria por uma opinião secundária, e várias equipes relataram que essas decisões de aceite ou recusa não são feitas por uma pessoa só, são feitas por um grupo de pessoas que discutem o assunto conjuntamente. E a capacidade instalada, ela parece adequada na maior parte das equipes, embora os relatos de que o segundo enxerto e o terceiro enxerto não seriam aceitos são bastante comuns. Então, quando se pergunta se a capacidade instalada é boa, a resposta parece ser adequada, mas quando pergunta se processa 2 transplantes ou 3 transplantes na sequência ou mais ou menos simultâneos, boa parte das equipes ou dos coordenadores de transplantes relata que não, indicando que talvez a capacidade instalada das equipes precisasse ser revista. Atentem os senhores que nós estamos falando das 10 equipes top do Brasil.
Nós não estamos falando das equipes pequenas. E a importância da manutenção precoce foi relatada pela maior parte dos coordenadores brasileiros. No entanto, perguntado sobre se você desenvolve programas de manutenção de potencial doador em seu estado, quase todos disseram que não. Acham importante, mas não fazem. O acondicionamento dos rins segue norma vigente na maior parte dos estados estudados. No entanto, há vários relatos de perda por acondicionamento inadequado, ou seja, rins que chegaram congelados ou sem líquido de perfusão. Então, isso é mais uma fonte de perda. A perfusão pulsátil é um recurso absolutamente excepcional no Brasil, restrito a pouquíssimas equipes, mesmo pegando esse pelotão selecionado de equipes de transplante renal. As biópsias como instrumento de validação dos enxertos renais são restritas à metade das regiões estudadas e boa parte delas não serve como mecanismo de validação ou não de enxerto. E isso corrobora o testemunho de um painelista internacional de um hospital bastante reputado na Europa, que menciona que colhe biópsias de todos os pacientes, mas toma a decisão por critérios clínicos e não por biópsia. Quase todas as regiões estudadas possuem equipes especializadas em retirada de órgãos, mas é muito comum, em boa parte delas, que existam acidentes, e aqui 2 relatos são importantes. Existe o relato de uma equipe de que a maior parte dos acidentes ocorre entre o mês de março e o mês de junho, que seria o período de troca dos residentes, e de outras equipes de que cirurgiões de fígado removendo o rim, eles têm uma chance muito maior de lesar os rins. Que o cuidado com o órgão é menor quando é um cirurgião de fígado retirando. O que suscita a possibilidade de que os cirurgiões de fígado, na retirada do rim, precisam ser, eventualmente, treinados, né? Então, existem várias questões de perda, e isso, especialmente na Espanha, hoje, gera um evento adverso grave que precisa ser adequadamente respondido, nunca é banalizado como um acidente. A pesquisa também apontou, e esse é o dado do matemático americano, de que o tamanho das filas de transplante pode ser um grande fator de influência no aproveitamento, né? Quer dizer, ele olhou, por exemplo, para os dados de Santa Catarina, me perguntou quanto tinha, eu disse quanto tinha em fila, e ele disse, com esse tamanho de fila não há pressão, e sem pressão a alocação fica prejudicada. Considerando que o nosso país tem um número de pacientes inseridos em lista de espera que é bem menor do que o que deveria ser, ou seja, dos pacientes que estão em diálise, a gente tem menos do que deveriam estar inscritos, então talvez essa seja uma outra questão que temos que prestar muita atenção. As medidas prioritárias apontadas pelos coordenadores de transplante e transplantadores como necessárias para a melhoria do aproveitamento foram manutenção do potencial doador, aumento do número de receptores em lista e ampliação das equipes de transplante que utilizam critério expandido. Os modelos mais citados como referência para aproveitamento de rim no Brasil são a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, entre os 10 entrevistados, o Hospital do Rim e da Hipertensão da Unifesp e o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, do nosso querido Amaro. Em relação aos papéis da Central Nacional de Transplantes, do Sistema Nacional de Transplantes, existiram várias considerações, mas mencionou-se falta de controle de resultados e de crítica, necessidade de controlar ingresso de pacientes dialíticos, ausência de política de aproveitamento, assimetria marcada da atividade no país, regulamento técnico defasado, necessidade de maior proximidade e contato com as centrais estaduais, o foco nas unidades da federação que já funcionam, a necessidade de aproximar-se com estados mais frágeis e a necessidade de reativação das câmaras técnicas e rever e melhorar a remuneração da atividade e dedicar-se a avaliar o sistema. Estou concluindo em 5 minutos, peço perdão. Essa é a evolução do nosso aproveitamento. Em 2015, nós tínhamos 77% de aproveitamento do rim, e esse aproveitamento foi diminuindo, e 18, 19 e 69,
Eu não tenho os dados e não olhei dos últimos anos, mas é provável que em 2021 o aproveitamento tenha caído um pouco em função da pandemia. O comportamento das unidades da federação são completamente distintas. Eu já mostrei o de Santa Catarina, onde a gente transplanta menos da metade daquilo que é doado, mas existem exemplos como o do Rio Grande do Sul, onde se transplanta exatamente o número que é doado, quer dizer, na verdade, boa parte desses rins vem de outros estados, por ser um estado que aceita órgãos limítrofes, e existe o exemplo de Goiás, onde em 19 se transplantou quase 3 vezes mais o número de órgãos doados, quer dizer, 10 PMP, né, na verdade é um pouco menos, 10,8 PMP de doação e 28,9 de transplante, quer dizer, 10 gera 20, 50% a mais daquilo que foi doado. De novo, outro estado onde existe um serviço que aceita órgãos limítrofes. Quando a gente olha para os dados da Argentina, esse dado eu peguei essa semana que passou aqui, com o vice-presidente do COCAI, com o Bustos, a gente vê que entre os órgãos removidos e implantados, a Argentina tem para rim direito 82% de aproveitamento e para rim esquerdo 84%. Aqui é preciso deixar bem claro que é um parâmetro diferente nosso, nós estamos falando doados e implantados, e eles estão falando removidos e implantados. Então, existe uma diferença, mas parece ser um aproveitamento melhor do que o nosso. Eu aqui vou tornar as coisas um pouquinho mais rápidas, mas basicamente baseado nas conclusões da investigação, nós devemos desenvolver um sistema de registro de dados robusto e confiável, que permita avaliar a evolução das doações dos transplantes no país, incorporando indicadores de aproveitamento, sobrevida de enxertos e tudo mais. Desenvolver no âmbito das centrais estaduais treinamento para diálogo e negociação na hora da oferta dos órgãos, aprimorar ou desenvolver sistemas de informação que suportem os dados do potencial doador e auxiliem na oferta de órgãos. Quer dizer, fora do Brasil é possível que se busque históricos antigos do paciente e dados de quando ele começou a ficar diabético, de quando começou a proteinúria no Brasil. A gente tem poucos dados e isso dificulta as decisões. A gente deve ampliar o número de equipes envolvidas em enxertos renais com DCE no Brasil. É uma discussão que provavelmente vai ter que envolver o Sistema Nacional de Transplantes, a ABTO, mas é algo que precisa ser feito porque em vários lugares do mundo existem equipes trabalhando com doadores com mais de 65, mais de 75 e mais de 85 anos. Mas aqui é preciso fazer justiça. Nesses países tem política de old for old, ou seja, o enxerto do doador com idade vai para o receptor também com mais idade. Adotar filtros no histórico de ofertas, como foi mencionado antes. Implantar programas de educação e treinamento dirigidos à melhoria do aproveitamento, com todas as atividades necessárias. Implementar atividades de avaliação de aceites e recusas, para que a gente saiba por onde melhorar. Assegurar que as ofertas sejam feitas a profissionais experientes. Implantar um controle de registro de causas negativas de oferta de rim, evitando o uso sistemático das causas default, essas condições do órgão, né? Adequar a capacidade instalada de cada equipe, desenvolver um programa nacional de manutenção precoce do potencial doador, melhorando a qualidade dos enxertos, e garantir que as remoções de rins sejam feitas por equipes absolutamente especializadas e que os órgãos sejam acondicionados da melhor forma possível. Não é possível que, ao fim de tanto trabalho, a gente perca órgãos em cirurgias de remoção ou em acondicionamento inadequado. Realizar estudos de custo-efetividade sobre perfusão pulsátil. Ela não é usada no Brasil, mas é largamente usada no mundo e parece ter utilidade. A questão é custo-benefício, isso precisa ver. Articular-se para facilitar a disponibilidade de biópsias. Eu acho que o prioritário seriam biópsias que validem doadores com supostos tumores, mas também biópsias funcionais. Criar um grupo de trabalho e avaliar a questão do HLA. O HLA foi muito importante no Brasil e ele é uma cláusula importante, mas ele não deveria ser pétrea, ele tem que ser avaliado. Talvez um HLA regional facilitasse com que órgãos não precisassem viajar pelo mundo, que é o Brasil, do ponto de vista de tamanho.
e articular-se com os outros elementos do sistema para promover o ingresso em lista de transplantes de todos os pacientes. Quer dizer, deve ter uma articulação com os planos estaduais de pacientes renais para que mais pacientes entrem em lista e, dessa forma, mais transplantes e um maior aproveitamento ocorra. E articular-se com as medidas prioritárias apontadas pelos coordenadores no sentido de manutenção de mais receptores em lista e de doadores de critério expandido. E, por fim, trabalhar junto ao Sistema Nacional de Transplantes, a CNT, para que o trabalho, o sistema seja analisado como um todo, não apenas num ponto, cumprindo o papel fundamental de avaliar o sistema. Ontem eu assisti uma cerimônia do ministro, o sistema está custando 1,22 bilhões, não é possível que a gente não consiga dizer para a sociedade qual é o resultado desse investimento de 1,2 bilhões e de tanto trabalho que todos nós temos para manter esse sistema de pé. Quais são os problemas? Esse é um slide para mostrar quais são os problemas da Espanha na atualidade. Os problemas são variados e eles estão provavelmente na coordenação de transplantes hospitalar, na coordenação estadual, na coordenação nacional em Brasília, no SNT e está também nos serviços de transplantes. É preciso que a gente se reúna, se sente, discuta e veja quais medidas são adequadas para colocar de pé um aproveitamento que seja bom, sem comprometer o resultado dos transplantes. O grande problema é que, como nós não temos resultado, por exemplo, os transplantadores de rim de Santa Catarina, que são extremamente seletivos, eu não sei dizer para vocês se o custo dessa seletividade rende resultados adequados. E não sei dizer porque a gente não tem os resultados aqui. E é preciso que a gente tenha os resultados do país inteiro para saber qual a estratégia melhor em relação ao aproveitamento de órgãos e o benefício de tantos pacientes que precisam de um transplante renal. Desculpem a demora e agradeço demais a oportunidade de falar com vocês. Joel, parabéns pela apresentação, é inspirador ver como você analisou cada detalhe do sistema e quantas oportunidades, né, nós temos aí para melhorar o nosso sistema de transplante. Eu gostaria de convidar agora o Dr. Walter para fazer a apresentação dele e a gente deixa as perguntas para o debate para seguir da apresentação do Dr. Walter. Boa noite a todos. Eu agradeço ao convite da Daniela, do Departamento de Coordenação de Transplante, para participar dessa reunião. Eu acho muito importante o tema, a apresentação do Joel é muito boa, é uma tese muito interessante, tem que ser mexida, aproveitada, tem que trabalhar em cima dela. E vou fazer mais ou menos a minha visão do que eu tenho de aproveitamentos de órgãos, principalmente o rim no Brasil. Então, não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E eu sempre gosto de mostrar quais são as nossas perspectivas com o transplante no Brasil. Nós queremos aumentar o número de transplantes, conhecer e melhorar os resultados, justiça no ingresso, em lista e na alocação, prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético, proteger os doadores vivos e diminuir as desigualdades entre essas regiões. Como vocês podem ver nessas duas figuras, nós não podemos ter uma visão parcial, mas temos que ter uma visão global e de futuro. E como é que a gente aumenta o número de transplantes? De duas formas. Aumentando a procura de doadores, e a gente vai acompanhando isso pela taxa de doadores, e melhorando o aproveitamento dos órgãos, usando órgãos limítrofes ou implantando os órgãos disponibilizados por outros estados, através de uma logística adequada. Só para você ter uma ideia, de 2014 a 2019, 10% de todos os rins de doador falecido no Brasil foram transplantados em outro estado que não o de origem. Esse tripé, para mim, é fundamental. Para um acesso eficiente ao transplante, eu tenho que ter órgãos para transplantar, que é a procura de doadores, eu tenho que ter em quem implantar, ingresso em lista, e tenho que implantar esses órgãos, eu tenho que aproveitar esses órgãos que foram doados. Então, esse tripé é fundamental. E nesse tripé a gente tem que ter metas. As nossas metas
por exemplo, para o aproveitamento, são as que vocês veem aqui. O aproveitamento do doador falecido, claro, rim e pâncreas, o rim sozinho ou acompanhando o pâncreas, em torno de 80%, 90%. 85% seria uma taxa muito boa. Significa 1,7 doador, rim por doador. Fígado em torno de 80%, coração 45%, pulmão e pâncreas 25%. Então, daria em torno de 3,4 a 3,5 órgãos transplantados por doador. Isso é quase o teto. Então, se eu tenho 100 doadores, eu posso ter, se aproveitar muito eficazmente, 170 transplantes de rim, ou rim acompanhando o pâncreas, 80 de fígado, 45 de coração, 25 de pulmão e 25 pâncreas, ou isolado ou acompanhando o rim. Aqui vocês veem o que é o ideal e, ao lado, o que nós tivemos em 2019. Eu uso os dados de 2019, que são os dados que foi o nosso melhor ano e o ano pré-pandemia. Então, o ideal seria que a gente tivesse 40 doadores por milhão, é o que já tem Santa Catarina agora, por exemplo, Paraná está próximo. Nós estamos com 18,1%, nós temos 45% do nosso ideal. Claro que, para nós atingirmos o teto, seria com 100 potenciais doadores que nós temos, seria 60. Nós estamos trabalhando com 40 doadores nos próximos 10 anos no Brasil. Esses 40 doadores, então, eu poderia ter 138 órgãos transplantados, como vocês veem aqui, rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. E tenho 38,1%, 28% do meu ideal. Então, ao invés de ter 3,4 doadores, que seria o teto, e a gente não vai poder, porque é um país continental e tem regiões que não têm transplante de vários órgãos, nós temos hoje 2,1 transplantes por doador, órgãos transplantados por doador, que é muito baixo, mas a Espanha não tem 3. O que é interessante é que quanto mais tu tens doadores, menor o aproveitamento. O melhor aproveitamento do mundo é o do Japão. O Japão aproveita mais de 4 órgãos, mas tem um doador. Então, esse parâmetro isolado tem que ter muito cuidado. E qual é a taxa de doadores que eu vou precisar para atender essa demanda? Se eu trabalho que eu preciso fazer 64 transplantes de rim por milhão de população do doador falecido, mais os 6% do doador vivo, como necessidade para equilibrar a lista, 28 de fígado, 8 de coração, 8 de pulmão e 4 de pâncreas, eu posso, aproveitando 2,8 órgãos por doador, com 40 doadores por milhão. Agora, se eu quiser ter esse mesmo número, com uma taxa de aproveitamento um pouco menor, eu já tenho que aumentar em 11% o número de doadores, mostrando que o aproveitamento corre junto com a taxa de doação. E até onde eu posso ir aumentando esse aproveitamento? Eu vou ter que usar doadores que chamo de risco ou limítrofes. Os doadores de risco são os doadores que têm um risco maior de transmitir uma doença, que pode ser um câncer ou uma infecção. Enquanto que os doadores limítrofes são os que, por uma questão do órgão, qualidade do órgão, idade do paciente, uma série de fatores, vai ter um funcionamento menor a longo prazo ou nem chegar a funcionar. Então, quando me oferece um órgão, eu uso ou recuso. Se eu não uso, esse paciente vai morrer em lista, ele pode morrer em lista, ele tem o risco de 8% no rim de morrer ao ano e de quase 30% no fígado, por exemplo. E se eu uso, ele pode morrer porque eu usei e transmiti uma doença, ou ele pode perder esse enxerto rapidamente, ter uma morbidade maior nessa internação e pode ficar sensibilizado, dificultando um próximo transplante. Então, basicamente, é isto. Vocês veem essa notícia de jornal e vem esta outra notícia de jornal. Eu tenho esta encruzilhada, tenho que escolher um caminho e esse caminho não pode voltar. Então, o aproveitamento dos órgãos depende de risco e benefício. E depende de 2 perguntas. Quantos transplantes eu necessito realizar? E que resultados eu quero ter? Eu quero ter próximo a 100% de sobrevida ou eu quero
fazer o maior número de transplantes para tentar beneficiar o maior número de pacientes, sabendo que alguns deles podem perder esse enxerto. E até que ponto este órgão oferece mais benefício que risco ao receptor? O responsável por esta decisão é a equipe de transplante. Não é a central de transplante que diz se eu vou usar ou não o órgão, ou quem decide é a equipe de transplante, com consentimento informado do paciente. A responsabilidade é da equipe e ela define. Ela sabe até onde pode avançar e até onde não pode avançar. Então, até onde nós podemos ir com o doador limítrofe? Enquanto os resultados com esses doadores permanecerem melhores do que não realizar transplante, que permanecer em lista. Normalmente, em vários países, aqui no Brasil também, a mortalidade média em lista de espera para o rim é 8% ao ano. 7,5%, 8%, 8,5%. O ano passado, 2021, nós tivemos a mortalidade bem maior, foi quase mais do que o dobro, porque esses pacientes estavam em diálise e também faleceram de Covid. Mas é 8%. Agora, o que é interessante é que se arrisca mais um pouco o rim que os outros órgãos por dois motivos. Se não der certo, ele volta para a diálise, pode voltar a ser sensibilizado, mas principalmente por uma situação especial do rim, que a alocação dele é diferente das demais órgãos. Nós alocamos o rim por um sorteio imunológico dirigido. Quer dizer, sorteio imunológico, você sabe, e dirigido porque se eu tenho os meus antígenos HLA mais próximos da comunidade, eu vou ter uma chance maior. Se meus antígenos são muito diferentes, eu vou ter uma chance muito pequena. E se eu me oferto esse órgão, eu ganhei um bilhete. Se eu recuso, eu não tenho a chance de, como no coração, fígado, pulmão, o MELD é 40, eu não aceitei esse fígado hoje, amanhã o próximo fígado é para esse paciente. Aqui não. Esse paciente pode nunca mais receber essa chance. E o rim tem algumas particularidades. Tolera um tempo de isquemia fria prolongado, até 48 horas. Há tratamento de substituição da função, caso demore a funcionar, ou mesmo nunca funcione. Tem uma técnica de remoção relativamente simples e estabelecida por pessoas experientes. A alocação é feita após a retirada e há um grande número de pacientes em lista de espera. Então, todos esses fatores facilitam o aproveitamento do rim retirado em vários locais do país e com várias circunstâncias diferentes. E por que os rins não são aproveitados? Há estados que não realizam. Roraima, Tocantins, têm doadores, procuram doadores, mas não têm equipes de transplante. Ou deixaram de realizar transplante renal. Sergipe, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia agora. Não há receptores compatíveis. É um paciente do grupo B com hepatite C. Não utiliza o rins limítrofes. Todo direito. Então, os casos mais comuns. Não há equipe disponível nesse dia. A equipe é pequena e o cirurgião está de férias. Não há uma justificativa plausível, não vão fazer. A visão do transplantador ela não é uniforme, depende do objetivo dele. Ele quer realizar mais transplantes em seu centro, ele é mais liberal. Ele quer ter resultados excelentes, ele é mais restritivo. Realiza alguns transplantes, o transplante não é a sua atividade principal, recusa sem nenhuma justificativa. Depende da experiência e da capacitação do centro, da oferta de órgãos inversamente proporcional e de condições variadas, como apoio do Estado, do município, condições do hospital, falta de leitos na UTI, no andar, falta de medicamentos, da forma de ressarcimento, salário, produtividade e do tamanho da lista de espera. Então, para obter um melhor aproveitamento dos órgãos, tem que ter uma alocação ágil, tem que ter equipes que aceitem órgãos limítrofes que foram recusados, tem que ter equipes que removam esses órgãos em qualquer local, a qualquer hora, tem que ter um transporte eficiente e rápido. Isso a gente já tem com certa rapidez, agora piorou muito por causa da pandemia. Muito bem.
Em 2008, eu vou contar uma história para vocês. Em 2008, eu procurei, como presidente da PTO e com os coordenadores das centrais da Bahia, do Ceará, o diretor da SAS e o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, solicitando modificação na logística da Central Nacional para alocação de rins de estados. Era totalmente ineficaz. Nós recebíamos 1 a 2 órgãos por ano do outro estado. Por que nós fomos procurar? Que alguns rins de doadores desses estados não foram utilizados localmente para alguns programas locais e não houve logística adequada na Central Nacional para alocação em outros estados que utilizariam esses órgãos. E eles acabaram sendo perdidos. Além disso, numa análise do RPT do ano anterior, eu observei que dos 5.500 potenciais doadores, 80% quase deles não se tornaram doadores. E 1/3, 1.800, por contraindicação médica. Mas por que tanta contraindicação médica? Será que isto não são doadores limítrofes e foram colocados como contraindicação? Se 15% destes fossem limítrofes, nós teríamos mais 385 rins. Se fosse 20%, a gente teria 500 rins a mais no sistema, sem aumentar um doador. Baseado nisso, nós, no segundo semestre de 2008, realizamos o projeto Uso de Rins de Outros Estados na Santa Casa. Aí tem um sistema como é que se aloca no Brasil. Então, nós passamos a aceitar todas as ofertas e procuramos praticamente todas as centrais estaduais do país, equipes de transplante, tivemos reuniões, discutimos, assim, não é contraindicação absoluta, não vai transplantar, retira e põe no sistema. Vamos respeitar a decisão da família de doar e todo o trabalho dos coordenadores que fizeram para que se tivesse essa doação. E os rins que vieram para nós foram transplantados seguindo a ordem de pontuação e distribuição do Sistema Nacional de Transplantes. Então, para você ter ideia, de 2008 a 2012, em 2008 ofereceram para o Rio Grande do Sul 23 rins do outro estado. Enviaram 4 e nós implantamos 3. 2009, com a melhora do sistema, ofereceram 69, nós implantamos 20. 2011, 223, implantamos 55. 2012, nos ofereceram para o Rio Grande do Sul 342. Foram enviados 2/3, 237. 171 foram implantados, nós implantamos 107. Então, nesses 5 anos, 4 anos e meio, implantamos 226 rins de outro estado. E vieram da onde? Vieram de 7 estados do Nordeste. Ceará enviou 51. Vieram de todos os estados da região Sudeste. Rio de Janeiro enviou 57. Vieram dos outros 2 estados da região Sul. Santa Catarina enviou 109. E vieram, inclusive, também de todos os estados e do Distrito Federal da região Centro-Oeste, e vieram de Rondônia e do Pará, 4.000 quilômetros. Todos em voo comercial. A sobrevida desses pacientes... Aqui dá para se ver assim, a comparação com os que nós, localmente, a tempos-quimia fria dos nossos foi 22 horas, esse outro foi 30 horas. Função retardada do enxerto, 68% contra 74%. E rejeição aguda, 48% e 61%. Realmente houve um certo prejuízo. A sobrevida dos rins locais do paciente em 3 anos foi 93%, e dos rins nacionais de outro estado, 88%. Não foi significativa a diferença. E a sobrevida do enxerto foi de 85 contra 80 também em 3 anos. Também não foi diferente. O que eu quero dizer é que não estamos comparando rins de doadores limítrofes com rins de padrões, porque são todos os nossos e os nossos têm limítrofes. E esses aqui, muitos não são limítrofes, são estados que não fazem e vêm em rins excelentes, e outros vieram rins com qualidade já mais alterada. Agora, de 2014 a 2019, isso foi fornecido pelo Josélio no Sistema Nacional de Transplantes, ele nos mandou, de 2014 a junho de 2019, todas as ofertas de rim da Central Nacional, foram 6.491. Foram enviadas, foram aceitas 55% delas, 3.600, e foram implantadas 2.559. 39% das ofertas, 71%. Aqui que eu tirei para vocês
que é os 10% de todos os transplantes do Brasil. Nesse período foram realizados 24.900 transplantes do doador falecido no Brasil. Desses 2.559, 10,3% foram em outro estado. E é interessante que de 2014 a 2019, até julho de 2019, nós implantamos na Santa Casa 447, 17% de todos os rins do Brasil nós implantamos na Santa Casa, com uma lista de espera de 2% da lista brasileira. Os resultados, já com mais experiência, foram mais próximos. Então, sobrevida do paciente em 3 anos, 93,6% do Rio Grande do Sul e 94% do outro estado, igual. Sobrevida do enxerto, 83,6%, 82,3%, igual. Para nós não teve diferença, apesar da diferença do tempo de isquemia. Não são somente rins limítrofes, são rins limítrofes e rins bons. Nós temos uma particularidade no nosso centro. Nós temos uma lista de espera muito pequena, atualmente em torno de 520 pacientes. Nós temos uma alta taxa de pacientes sensibilizados. Nós temos 20% dos nossos pacientes com reatividade do painel acima de 90%. Nós recusamos apenas contraindicações absolutas e falta de receptor compatível. Vocês observam, e receptores extremo de idade. Nós aceitamos receptores com 90 anos até, se tiver condições boas, e crianças com mais de 6 quilos. Aqui vocês veem esse rapaz com 87 anos, entrou em lista com 86, transplantou com 87, e aqui já está com 96 anos e função do rim muito boa. Este moço aqui, que tem meu nome, Walter Gabriel, ele transplantou com 18 meses e 8 quilos, com um doador de 20 meses e 8 quilos também. 8 ou 9. E transplantou em 2015. A Clotilde me deu a foto dele agora recente, que ele mandou, em maio de 22. Ele está com 8 anos, e a creatina dele, porque deu algum probleminha, subiu um pouco, está 1,5. Tem que ter um controle melhor. Aqui vocês veem um rim policístico com função renal que foi implantado faz uns 9 anos e agora o paciente está voltando para a diálise. E aqui, isso aqui eu recebi lá de Fortaleza, doadora de 32 anos, creatina inicial 0,9, atual 1,2, moradora de rua. Não aceitaram. Mandei vir. Então, hoje, no transplante com doador falecido, no nosso serviço, 40% dos rins que nós transplantamos vêm do outro estado e 20% dos pacientes, desde 2017, também vêm do outro estado. E aqui os nossos transplantes. Vocês observam que foi crescendo. De 2011 até 2019, sempre fizemos mais de 250. 2019 caiu um pouquinho, foi a primeira vez que caiu, foi em 236. 2020 a gente conseguiu manter próximo, e 2021 a gente parou mais de 90 dias, despencou, 167. Nós voltamos para 1999. E agora a gente está com uma média de 18 transplantes, que está próxima, nós temos uma média, a nossa média, o nosso objetivo é fazer 20 por mês, 240 por ano. Nós fechamos agora, em 31 de maio, 45 anos de transplante, com 5.600 transplantes renais, sendo 893 pediátricos. E nosso objetivo é esse, é 20 por mês, 240 por ano. Nós chegamos, em 2017, a fazer 280. E de lá para cá, houve essa queda. Se vocês observarem, então, aqui, de 2014 até 2019, nós fizemos 1.098 com doador falecido, 447 que vieram do outro estado. 40,1% deles, então, veio do outro estado. 2019, o ano completo, 2019, 39% veio do outro estado. 2020, dos 214, com a pandemia, 27 vieram do outro estado. Caiu. 2021, 36. Mas o 36 não é que subiu, é que caiu. Em 2020 caiu outro estado. Em 2021 caiu outro estado e caiu o rim do Rio Grande do Sul. As duas quedas. Então, essa subida, 36, de 27 para 36, é porque caiu esse indicador. Então, na pandemia, nós perdemos 32% dos rins
que vieram do outro estado em 2020, 35% em 2021, e, além disso, em 2021, perdemos os rins dos nossos doadores. Muito bem, então, tem que ter uma logística adequada. Que nós, do rim, e a gente entende porque nós não podemos entrar nos aviões da FAB, só se vier de carona, porque é muito caro, o Ministério paga para a aeronáutica um valor muito caro por esse transporte, então esse transporte é basicamente coração, pulmão e às vezes também fígado, mas nós é só o transporte de companhias aéreas comerciais. E isso, na região norte, por exemplo, agora está um caos. Então, isso está prejudicando, e aqui no Sul também a gente está com dificuldade. Né? Durante a pandemia, o Joel deve lembrar, vários rins de Santa Catarina, se viessem de avião, levariam 18 a 20 horas. Então, vinha de carro em 5 horas. Então, o aproveitamento dos rins de outros estados tem aspectos positivos que vocês podem ver aí, mas também tem aspectos negativos. E esse futuro, eu vejo que isso vai diminuir muito, porque haverá uma melhor distribuição dos centros de transplante, o que é uma exigência nossa. Tem que ter mais centros, não mais centros melhor distribuídos no Brasil, principalmente em regiões menos assistidas. Então, vão viajar os rins mais complicados. Aí sim teremos realmente rins com tempo de isquemia mais longa e rins com qualidade menor. E como aumentar o aproveitamento? Melhorando as condições do doador, o Joel falou isso muito bem, manutenção e agilidade, liberalizando os critérios de aceitação e melhorando as condições do órgão. Máquinas de perfusão, vamos pensar, ela tem que ser mais barata. Nesse momento, é um custo muito... Eu preferia um transporte mais ágil no momento, para alguns casos. Então, eu tenho que ter uma distribuição adequada dos centros de transplantes, eu tenho que ter uma logística eficiente para ter aproveitamento adequado, tem que ter equipes de remoção e transplante disponíveis 24 horas, 7 dias. Nós temos que ter remoção e oferta de órgãos, e quem não usar, disponibilize os órgãos de doadores limítrofes. Temos que ter critérios definidos de aceitação e recusa para agilizar a alocação. Temos que ter essa alocação muito rápida e avaliar os resultados de aproveitamento e de sobrevida. Então, eu sempre tenho trabalhado com isso. Todos os estados têm que ter centro de transplante renal. Um centro para cada 2, 3 milhões é suficiente, mas todo o estado tem 500 mil habitantes, tem que ter pelo menos um centro de transplante. Já que os estados com mais de 3 milhões, ou uma região com mais de 3 milhões, deve ter transplante de fígado. E regiões com 5 a 10 milhões, pelo menos, aí sim tem que ter pâncreas, coração e pulmão, mas tem que ter em todas as regiões. As 5 regiões tem que ter. Só respondendo para o Joel mostrou até 2019, eu mostro aqui o aproveitamento na pandemia. O rim caiu um pouquinho e voltou. Não mudou. Praticamente os órgãos não mudaram. O coração subiu a minha linha aqui, mas é exatamente 10, 9,5, 10,6, e isso aqui já 2022, 10,1. O aproveitamento dos órgãos não modificou, em termos práticos, durante a pandemia. Muito bem, eu só vou concluir agora com isso, que eu acho muito interessante. Quais são as nossas metas na doação e aproveitamento do transplante nos próximos 4 anos? Vamos começar pelo rim. Se nós terminamos 2021 com 15 doadores, 2019 nós tínhamos 18. O nosso plano é voltar para 2019. Já começamos mal. O primeiro trimestre nos deu 13,8. Então, nós vamos ter que melhorar muito para chegar nos 18, 20, 22,5, 25 em 2025. Se nós conseguirmos esses 25, e com o aproveitamento que vocês estão vendo aqui, 67, 70, 72, 80, nós podemos chegar em 2025 a 40 transplantes de rim por milhão de população. E significa, se aumentar em 65% a doação, aumentar o aproveitamento em 20%, eu vou dobrar o número de transplantes daqui a 4 anos no Brasil. Eu acho difícil, mas se nós não dobrarmos e aumentarmos 70%, 80%, é muito. Então, temos que trabalhar nos doadores e no aproveitamento. A mesma situação para o fígado. A mesma taxa de doadores,
o aproveitamento, que é 57%, eu passar para 70%, eu aumentar 23%, eu vou aumentar 100% fixo. O coração, eu já coloquei aqui, o coração é mais complicado. Olha aqui o coração. O coração, aproveitamos 12%. Se eu for subindo até 14,4%, aumentar 20%, eu dobro o número de transplantes de coração. Mas por que eu coloquei que não vai acontecer? Porque hoje a gente sabe, por estudos, que a necessidade de transplantes de coração é 8 por milhão. É o que tem no mundo inteiro, 6, 7, 8, 10, nós é 8. E ingresso de 3. Mais da metade dos que têm indicação de transplante nem ingresso em lista. Então, para nós aumentar o transplante, nós temos que colocar esses pacientes em lista. Volta lá no início do meu tripé. Eu nem coloquei aqui o pulmão, porque o pulmão, além de não ter pacientes em lista, não tem equipes para transplante na maioria dos estados. Então, os obstáculos são maiores, são cada vez maiores, mas não são intransponíveis. E a gente tem como vencê-los. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Pronto. Muito bem, doutor Walter, como sempre, maravilhosa apresentação, inspiradora até. Eu acho que, hein, Walter, esse norte que você apresenta é muito importante para quem trabalha com doação, para, assim, não ficar desesperado, que a gente não vai mudar o processo todo de um dia para o outro, né? Tem uma construção que ela é demorada, ela exige muito trabalho, né? E ela não se faz com uma pessoa só, né? Um conjunto de fatores, um conjunto de pessoas, todos trabalhando com esse mesmo propósito. Como a gente já está muito adiantado na hora, eu acho que eu vou ver aqui se a gente tem perguntas. Enquanto isso, falo um comentário para o Joel. Joel, nós já chegamos a conversar sobre isso. É que nós temos que modificar essa forma de avaliação do aproveitamento, porque vocês não aproveitaram só aqueles 40%, porque se foi transplantado no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, esses órgãos também foram aproveitados. E talvez isso a gente possa complementar isto para ter um dado assim, o aproveitamento em Santa Catarina foi baixo, muito baixo, mas esses órgãos não foram perdidos. Isso é importante. Eu concordo. Esse é um dado importante, mas é que eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar para o futuro é que os órgãos têm que viajar menos. Se eles não vão ser utilizados, eles têm que viajar. Mas o ideal é que eles não viajem, porque o processo de viagem implica em perda. Perde no aeroporto, aumenta o tempo de isquemia, não é aceito. Quer dizer, a gente viu ali a quantidade do que é ofertado que não é utilizado. Então, tem coisas que a gente precisa mexer. Mismatch zero, sai de Santa Catarina, vai para o Pará. Aí chega lá, dá prova cruzada positivo, não volta. E às vezes não é implantado lá também. Quer dizer, tem coisas que a gente tem que rever, né? Não, mas agora mudou. Quando a gente começou, tinha esse problema da prova cruzada. Aí até se aumentava a lista para fazer no outro. Mas agora melhorou muito com o cross virtual. Ele só vai se o cross é negativo. Então, se é positivo, a gente nem aceita. Mas nem isso aí Dani, está uso nacional. Dani, você está vendo? Tem uma pergunta do João Marcelo e outra do André Pereira. Você está vendo ali? Eu não vejo se tem outras. Eu estou vendo uma do Rafael Madeira. É essa que você está vendo, João? Não, eu cliquei no bate-papo aqui, apareceu o André Pereira. Então, deixa eu ler essa do Rafael, aí a gente continua. O Rafael escreveu o seguinte: hoje não podemos deixar de relatar os custos do transplante renal e o subfinanciamento do programa, o uso de doadores de critério expandido para o aumento do risco de rejeição, infecções e reinternações. Os custos ficam proibitivos frente a resultados duvidosos. Qual a opinião dos colegas sobre estes assuntos? Financiamento do programa e política de alocação, com elementos limitadores para aproveitamento de órgãos. Eu posso falar, tem toda a razão, Rafael. O sistema está muito defasado. Agora, nós temos ontem em Brasília, o acompanhamento, nosso ambulatório, ele estava com o mesmo valor desde 1998, 24 anos.
Então, ontem se conseguiu colocar um incremento que vai 30% a 65%, alguma coisa. Mas é evidente que todos os transplantes, desde 2013, não tem nenhum reajuste. E vai fechar 10 anos. Nós temos que rediscutir isso, fazer um planejamento, porque a gente vai ter que se trabalhar muito bem isso. Tu tens toda a razão. O Mário parabenizou os apresentadores pelas aulas. O João Marcelo está perguntando o seguinte: boa noite aos palestrantes, doutora Daniela, excelentes apresentações e comentários. Vocês teriam ideia de qual percentual de rins com mais de 70 anos doados e que são efetivamente utilizados no país? Eu não tenho esse dado. O Walter pode falar bem melhor disso, eu não sei se o dado nacional, mas ele pode falar da aceitação dele. Eu posso dizer que, até recentemente, todas as equipes de Santa Catarina cravavam na ficha complementar 60. Nenhum órgão com mais de 60 era utilizado. Ou seja, 60,1 anos passava para outro estado. É o que a gente tem feito. E só honrando o que o Walter falou, a nossa política sempre foi ir até o final, em todas as captações, e oferecer para o sistema. A gente entende que nós somos integrantes de um sistema, não uma ilha, quer dizer, nós não captamos para nós. Aliás, a minha tese viu isso. Quase todos os estados têm a mesma filosofia, e eu acho que, em parte, a gente deve esse aprendizado ao próprio Walter. Com certeza. Não, só assim, o ponto todo, para tu usar esses órgãos de doadores acima de 70 anos, entra naquele meu tripé. Tu tem que ter receptores acima de 60, 70 anos na tua lista. Se tu não tiveres, tu não pode usar. Tu não vai usar um doador de 75 anos, 73, num rapaz de 30 anos. Então, se tu queres trabalhar com esse tipo de doador, tu tens que ter esse tipo de receptor. Quando entra em lista alguém de 70, 75 anos, eu digo, bom, é ótimo porque você vai transplantar logo. Entra um de 25, eu digo, coitado, esse vai sofrer. Porque sobra rim de 70, 75 anos. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, eu transplantava até 80 anos, sem problema. Agora, a central, às vezes, eles cortam sem que eu receba a informação. Recebem e falam, 75 anos, não queremos. E não nos perguntam. Por isso que eu enfatizei que a decisão é da equipe de transplante, não da central. Sempre. Só um relato, a gente trouxe a Santa Catarina no final de 19, a Dani estava junto, a doutora Pérez Sais, do Hospital Del Mar de Barcelona, que trabalha com o Júlio Pascoal, e ela tem séries publicadas, né, ela e o Júlio, de doadores de mais de 65, doadores de mais de 75, doadores de mais de 85. Coincide com o relato do Walter, que eles têm a política de old for old. Então, eles põem esses rins em pacientes idosos que estão em lista de espera com eles. Isso é bem claro. Jamais poriam esses rins em outros pacientes. Ô, Walter, indo nessa linha, né, de raciocínio, você acha que a mudança do nosso sistema de alocação melhoraria a nossa capacidade de aproveitamento de rins doados? Eu acho que o nosso sistema de alocação tem o sistema HLA ele pode ser utilizado, mas acho que tu tens que ter assim, doador de 70, 80 anos, tem que ser direcionado, não adianta, tu tens que complicado. E hoje, se o doador, se um receptor meu de 85 anos entrar em lista e ele for alocado do rim de 19 anos, eu tenho que colocar nele. Nós teríamos que ter um sistema para parear que permitisse que, assim como os jovens não entram na lista dos idosos, os idosos teriam também acima de 40, acima de 30, sim. Porque hoje é muito fácil tu transplantar sendo idoso e muito difícil se tu não for idoso nem criança. Sim, sim. Além do que, pela forma como se roda os rankings, esses órgãos que não vão ser aceitos por jovens ficam rodando em jovens até atingir uma pessoa de mais idade. Você perde tempo. Não dá tempo. Sim, exatamente. Sim. Temos Dani, aqui a pergunta do André, você vai ler? Sobre então, lê aí. Pode ir. Você viu? Vi agora. Para Joel, o Yield Calculator, medir a captação dos órgãos nas centrais de captação não estimula captar menos?
Continuando, não poderíamos criar um índice de transplantabilidade dos centros para remunerar melhor aqueles com maior índice medido? Não, são ideias, eu acho que é isso que a gente tem que sentar no Brasil, nós temos que sentar entre quem financia o sistema e quem faz o sistema rodar, que são as centrais e as equipes de transplante, e resolver esse problema. Mas eu tenho muita simpatia por um yield. Eu gostaria que as centrais tivessem um estímulo a alocar e aprendessem a ajudar a alocar. Eu não tenho nenhum problema em ligar para o Walter, liguei essa semana para o Medina para discutir uma situação, queria uma orientação, uma opinião acerca, e é importante que se faça isso, para ajudar a alocar, tá entendendo? O problema é que algumas vezes é como se o vendedor deixasse o balcão em cima do produto e achasse que o cliente tivesse que escolher sozinho, sem nenhuma outra opinião. E às vezes as perguntas são básicas. É assim, quando começou o diabetes? Quando começou a proteinúria? Não, isso eu não posso informar. Isso não é comigo. Bom, acabou, né? A gente tem que ter mais acesso a prontuário, a informação. Isso tudo ajuda. Não há nada que seja uma bala mágica em relação a aproveitamento. É um conjunto de questões, que o Walter apresentou muito bem, que tem que ser colocadas juntas e articuladas, né? E eu acho que a questão do resultado é muito importante. Não sabendo o resultado, a gente imagina que ele vai ser ruim. Mas aí o Walter apresenta um resultado que não é ruim, ainda que ele misture limítrofes com não limítrofes. A mensagem ali é muito forte, é 5% pior. Quer dizer, num universo de órgãos que estão viajando. Então, eu acho que a gente tem que refletir, né? A outra coisa, de novo, vou repetir, eu gostaria de saber qual é o resultado daqueles que são muito seletivos. Porque se ele for notadamente melhor, talvez valha a pena. Mas se ele for um pouco melhor do que não é tão seletivo, tem algo que precisa ser revisto, né? Tem um estudo, eu encerro minha participação, tem um estudo muito interessante, a autora chama Rose, ou é o autor, o sobrenome, e que mostra o comportamento de transplantes de órgãos limítrofes em pacientes idosos nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, esses órgãos duram até a pessoa morrer. E na Europa, existe falência de enxerto 1 ou 2 vezes antes que o paciente perca a vida. O que mostra que aqueles órgãos americanos parece que eles estão sendo bons demais para os seus pacientes, enquanto na Europa eles reaproveitam melhor esse enxerto, tá entendendo? A gente tem que olhar para esses dados e ver. O estudo é americano e fala a favor do uso de órgãos limítrofes, né? Enquanto a gente é muito seletivo, tem pacientes morrendo em lista. Essa é a história. O ponto todo, Joel, talvez porque assim toda aquela discussão que a gente tem assim, qual é o meu objetivo? É ter 100% de sobrevida nos 2 transplantes que eu faço por ano, ou ter 85 no 100? Sim. O sistema mais ou menos o que faz, que a gente discutiu lá em Florianópolis, é o que faz o sistema inglês. Eles assim, aqui todos os tumores primários vão ser usados como risco intermediário. Uhum. Por quê? Porque 1% deles vai desenvolver câncer. Sim. Mas os outros 99% não vão. E eles assumem isso e não fica na mão do transplantador. É uma regra do sistema. Sim. Aqui, se tu faz um transplante desses, tu tem uma confusão para o resto da vida. Tu não tem um suporte atrás de ti. Sim. Então, a gente faz todos esses limites, esses doadores de risco, mas assim, sabendo que pode se incomodar. O André faz mais um comentário aqui sobre os formulários de recusa. Novamente, a gente está falando de informação, né? Eu acho que se a gente pegar a aula do Walter, a aula do Joel, as perguntas que têm vindo, nosso principal problema hoje é a informação para a gente melhorar o sistema, né? Seja de que forma for, comunicação, sistema, mas tudo volta para a informação. Eu assino esses formulários e volta e meia o pessoal me traz formulário com o motivo da que nós recusamos, más condições do doador. Aí eu digo para o meu pessoal, mas ele devia estar em tão má condição que ele deve ter morrido. Talvez não esteja mais vivo, né? Não, talvez, Walter. Essa é uma questão muito séria, porque nos impede de desenvolver qualquer crítica em relação. Sim. São motivos default misturados com simplificação de menu. Isso. Nos Estados Unidos, eles brigam para aumentar o menu e para que as pessoas registrem adequadamente, né?
E Mas, assim, pode falar. o que eu gostaria de deixar como mensagem é isto. Nós temos que ter pacientes em lista, nós temos que aceitar o que pudermos aceitar e que acharmos temos capacidade de fazer, e temos que procurar doadores, que isso vocês fazem muito bem. E esse tripé, ele é indissolúvel. Sim. Essa eu queria passar essa para o pessoal. Tem que procurar, tem que colocar em lista e tem que utilizar. Tudo bem. Uma última questão. Nos Estados Unidos, existem grupos de opus e centros de transplantes correspondentes, trabalhando aproveitamento, e são exercícios conjuntos. Isso eu queria vender. Não é o centro de transplante ou a OPO trabalhando isoladamente. São eles trabalhando juntos para desenvolver as melhores estratégias de melhora. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui. As centrais de transplantes, elas têm que trabalhar mais próximas dos centros de transplante e vice-versa. Só é uma última sugestão. Tá então, bom? finalizando a nossa webinar, o convite para o Joel participar junto com o Walter foi provocativo nesse sentido, entendeu? Olha que interessante que a gente faz uma composição de coordenação de central com bom centro transplantador. Olha quanta informação interessante a gente teve aqui hoje. Então, fica essa mensagem, vamos nos unir às equipes transplantadoras, porque é fundamental para a gente poder avançar e melhorar a doação e transplante. Muito bem. Parabéns para vocês dois. Muito obrigado. Obrigado a todos. A companhia é sempre agradável de vocês. Até agora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão, valeu. Boa noite, pessoal. Valeu.